E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje no vídeo eu quero falar um pouquinho sobre medo, tá? E o poder que o medo tem sobre a gente, e como é que ele impacta a gente, como é que ele tem um papel aí que não ajuda na obtenção dos resultados que a gente busca, tá? O que acontece? O medo, ele tem um funcionamento biológico em nós, né, de instinto de sobrevivência, tá? O medo, ele acontece quando o corpo, né, entende que está em risco, em perigo de vida. Então, quando a gente sente um medo, o corpo libera, por exemplo, alguns hormônios, algumas substâncias que entram no corpo e fazem o corpo reagir de forma diferente. Tá? Dos hormônios que são liberados é o cortisol. Tá? O cortisol, ele em pequenas quantidades ajuda a equilibrar e preparar a gente para fuga, para fugir, né? Para ter sangue mais circulando no corpo, né? E menos no cérebro e poder fugir em velocidade. Isso é uma parte de ancestralidade nossa, né? Onde os nossos ancestrais encontravam ali de vez em quando, né, no seu dia a dia, alguns problemas do tipo, tinha algum animal grande, né, ou uma tribo diferente, alguma coisa que gerava um conflito e esse risco iminente fazia com que a pessoa sentisse medo, né, e fugisse, né, ou entrasse em guerra, tá? Só que isso aconteceu o quê? Que passaram já milhares de anos e a gente já não tem mais isso. A gente mora em prédios, mora em cidades, na maioria das vezes. Nós não temos uma onça para nos atacar, nós não temos outras coisas para nos atacar. A gente pouco vê problemas reais, né? A gente vê muitos problemas futuros, né? Então nossos medos, eles acabaram saindo de problemas reais e indo para problemas futuros, no sentido, eu tenho medo do que vai acontecer, né? Tu tem medo de sair pra rua, às vezes tem um medo, né, de relacionamento, de dar errado, alguma coisa assim. E aí tu começa o quê? Começa a ter muito esse sentimento de medo e com isso o corpo, ele tem um processo biológico, então ele vai liberando ali, por exemplo, cortisol. E o cortisol sendo liberado em pequeno volume, ele é bom a gente poder fazer a fuga, vamos dizer, obrigar, enfim, correr. Agora, em grande volume, ele é ruim, ele é prejudicial, porque daí vai inundando ali, né, o corpo e com isso ele gera diversos problemas de saúde, né, entre eles depressão, tem questão de pressão sanguínea, de diabetes, enfim, tudo a ver com esse excesso de cortisol no corpo, né, que vem, né, do medo. Então, a gente começou a ter um medo global e através desse medo global a gente vai ficando doente. Não é à toa que após aí a pandemia, né, e no meio da pandemia mesmo, as pessoas que não adoeceram por causa da gripe, né, adoeceram mentalmente. E a gente vê hoje ainda as pessoas entraram tanto deixaram o medo tomar tanto conta da gente que eles acabaram sucumbindo e hoje vão ter grande dificuldade para sair desse ciclo, né, do medo, né? E aí vão ficando doentes, né? O cérebro vai começar aí a definhar, vamos dizer assim. E aí o medo, que era uma coisinha pequenininha lá que fazia parte, hoje ele faz parte de grande parte das nossas ações, né? A gente tem medo como eu falei, medo de ficar sem um relacionamento, medo de perder o trabalho, medo de não ter que comer, medo de um monte de coisas. E a maioria dos medos, como eu falei antes, são medos futuros, eles não são medos reais do agora, do presente, tá? Então, a gente tem que aprender e entender a lidar com esse medo que ele é existente, né? O principal é o medo da morte, né? O corpo tem esse medo também biologicamente, mas nossa cabeça, se a gente entende como é que é o processo da vida, se a gente entende como a gente está vivendo, se a gente entende que a gente está bem, fazendo o que a gente deve fazer, a gente vai ter, por exemplo, menos medo da morte, né? E o medo esse do tipo, vou estar tranquilo se chegar a minha hora, né? E o papel do medo também, né, hoje na sociedade moderna, ele é muito comparado, tá,
o diabo, né? Porque ele aprisiona e ele faz com que a gente fique refém desse pensamento que vai se consolidando e vai se tornando muito maior do que é. E a gente tem que ter esse trabalho de ir desfazendo o medo dentro da nossa vida, né? E como é que a gente desfaz esse medo? A gente aumenta o nosso valor, né? A gente tem que se valorizar mais, a gente tem que acreditar mais em nós. Esse é o antídoto para o medo. A gente tem que acreditar não só em nós, mas também acreditar em Deus, nos poderes da natureza, em todo o funcionamento que existe, que independe de nós também. A gente tem que acreditar que as coisas acontecem porque elas devem acontecer. A gente deve lembrar e se dar conta que quando algo ruim acontece comigo, é porque aquilo deveria ter acontecido para eu aprender, ou para eu passar por aquilo, ou por algum motivo, digamos, de karma, né? E aí a gente consegue, talvez, ter um melhor relacionamento com os fatos do dia a dia, tendo menor medo, né? Falando da Covid, um assunto bem polêmico, né? Mas ele acabou mostrando, né, as forças por onde o medo age, né? O medo ele é usado, né, pelas forças externas e internas, né? E na Covid a gente viu as duas coisas acontecendo. Primeiro vindo, né, a força externa agindo, dando um grande medo geral, efeito manada, e fazendo com que a gente se colocasse numa posição já de quase morte, se fragilizando, né? E por que essas forças externas usam isso? Para ter poder sobre a gente, né? E o que não é muito diferente, as forças internas também agem para ter poder sobre a gente. O medo também age para ter poder sobre a gente. Porque o medo ele vai ser oriundo muito ali, assim, e o medo que eu estou falando, volto a dizer, não é o biológico, tá? É a parte mental. O biológico ele existe, faz parte. Ninguém quer, por exemplo, morrer, por mais que a pessoa seja tranquila, se chegar uma hora que ela vai ter um reflexo de querer sobreviver. Isso é biológico, tá? Mas o que acontece? Esse medo interno, muito, quase a maioria, quase a totalidade das vezes, ele vem do ego, tá? O ego não quer morrer, ou seja, o eu não quer morrer. O eu esse do ego, também para explicar certinho aqui, eu estou falando o eu do egoísmo, né? O eu esse onde eu vejo, onde eu acho que eu, Rodrigo, sou esse corpo, né? E existo de forma única, separada do resto, né? Enquanto essa é o processo de identificação do ego, tá? Esse ego identificado, né, que se separa dos demais e começa a acreditar que ele é superior aos demais, começa a acreditar que ele merece mais que os outros, esse é o que tem medo de morrer. E ele usa muito essa força dele dentro de nós mesmos. Então, quando a gente quer mudar algum hábito nosso, né, vamos supor o seguinte, eu estou num relacionamento muito ruim, tá? E eu sei que tá ruim. Só que na hora de eu tomar uma atitude de mudança, ele vai vir lá e a intenção dele é boa, é positiva, né? É ele se proteger. Só que se eu identifico que é ele, eu vou dizer que eu estou me protegendo, mas na verdade eu não estou me protegendo, é o ego que está se protegendo, tá? Ele quer se proteger do quê? Daqui a pouco de ficar sem ninguém, de não ser valorizado, né? De achar, pô, e aí tu vai achar alguém assim? Será que tu não tá muito velho? Será que tu não tá muito feio? Será que não sei o quê? Tá muito gordo? Enfim, essas coisas vão vir colocando medo, né? O medo para gerar dúvida, né? Para que essa força que a gente coloca, que é a força da ação, ele coloca uma força de nação. E aí tem essa briga das forças, como eu já coloquei em outros vídeos, né? E o medo, ele trabalha muito com essa força paralisante, né? A força de nação. E a gente tem que colocar uma força de vontade muito superior. Só que como qualquer coisa, eu tenho o braço esquerdo aqui, vamos dizer que seja o braço do medo, se eu ficar treinando ele, vai ficar muito mais forte que o braço direito, que daqui a pouco a minha vontade que eu não treino. E quando eu colocar os dois na batalha, o medo vai ganhar.
Então tem que ir baixando, né, essa força do medo, do ego, e aumentando a força da vontade desse ser mais integrado. Porque daí a gente começa a entender que conforme as coisas acontecem, tá tudo bem, a vida segue, as coisas seguem, os fatos vêm para eu aprender, para eu me levar para um lugar maior. Então, o medo, ele age e consegue vencer quem tem um ego mais alto, mais forte, mais individual, né, mais característico. E o medo age muito menos nas pessoas que, por exemplo, têm mais espiritualidade, né, e a gente vê isso, né, naqueles seres que têm mais possibilidade e maior discernimento das coisas, né, e maior espiritualidade, eles não têm medo da morte, eles não têm medo do julgamento dos outros, eles não têm medo de serem presos ou qualquer coisa assim. Eles entendem que eles têm que cumprir o papel deles e fazer independente do que acontecer, né? E aí a gente precisa fazer esse trabalho de entendimento de nós mesmos, né? Eu tô falando uma coisa bem complexa aqui, tô sendo sucinto, né? Então eu tô generalizando algumas coisas, e se eu for meio abstrato alguma coisa, pode deixar uma pergunta, alguma dúvida, alguma coisinha que eu posso focar mais e falar um pouco mais sobre um determinado aspecto, tá? Agora, eu quero sempre vincular o medo com o ego, tá? Para vocês entenderem isso. Então, assim, nós temos, né, dentro de todas as pessoas, nós temos esse medo da morte, enfim, é uma das coisas, mas nós temos medo de rejeição, né, o medo de ser avaliado e julgado, ele é muito forte, né, no nossa sociedade hoje em dia, né, e por causa disso a gente deixa de fazer as coisas que a gente quer, que a gente tem vontade, que a gente deseja, né? E aí a gente acaba sendo guiado pela maioria e não por nós mesmos, né? Então, quando a gente começa a entender que pouco importa a opinião do outro, pouco importa o que a outra pessoa vai falar sobre mim, ou pouco importa a ação do outro comigo, porque isso eu não vou deixar afetar, tu vai ver que mais corajoso tu vai ficar. Porque só lembrando aqui, o coragem, né, vem da ação do coração, né? Coragem é isso, é cor e agem, né? Que é coragem, que é a ação do coração. E essa ação do coração, ela quer dizer o quê? É a nossa ação com a vontade, ou seja, que a gente acredita, né? É uma ação com que a gente acredita. Ela sempre tem que ser maior do que o medo. Pode ser que venha para ti um medo, mas se aquilo faz sentido para ti, claro, e tu acreditar naquilo, tu tem que ir para frente, porque o medo vai estar tentando barrar a tua mudança. E a partir do momento que começa a agir de uma forma diferente, e agir de uma forma onde tu começa a acreditar mais em ti, e mesmo que às vezes seja negativo, o medo vai dizer lá, te avisei, ó, ia dar errado, não sei o que, se tu parar de ouvir e seguir, e entender que o acertar e errar faz parte do processo da vida, faz parte do processo de evolução, tu vai começar a diminuir a força do medo sobre ti, tu vai começar daí a evoluir. Porque o medo aprisiona, por isso que eu falei ali que o medo é meio que um diabinho, porque ele te deixa como escravo dele. Tu vira escravo do medo, tu não te dá conta, mas quase todas as tuas ações depois no teu dia a dia são baseadas no medo, né? Então, todo mundo, os líderes aí que são, vamos dizer assim, não muito do bem, né? Eles vão sempre usar o medo, né? A criação nossa, se a gente for ver, é muito baseada no medo, né? Não toca aí senão tu vai apanhar, não toca aí senão tu vai ficar de castigo. Então a gente foi muito educado a ter medo do medo, né? E pouco educado a assumir o nosso protagonismo na vida e enfrentar as dificuldades, né? Entender que as coisas que acontecem de errado fazem parte da vida, né? Então, quem tem criança, por exemplo, tem que ensinar sim o que é certo e errado, mas não com medo, mas sim através das ações positivas que as crianças têm, né, fortalecendo
o valor interno, né, a autoestima da pessoa, não a ponto, né, de transformar essa pessoa, né, em alguém extremamente vaidoso, né, no sentido vaidoso que eu quero dizer, me esqueci a palavra aqui, tem uma característica forte aí para isso, e também não ter lá o medo, a gente tem que achar esse meio, esse ponto de equilíbrio, né, onde a pessoa, beleza, ela vai sentir medo, mas só que ela acredita que ela pode fazer, né, e quando tu tem medo, tu acredita que tu não pode fazer, tu acredita que os julgamentos vão ser negativos, tu acredita que o que vão pensar de ti é negativo, que o resultado vai ser negativo, e isso aí acaba te paralisando, e aí tu tem que mudar, né? Muitas pessoas vão ter dificuldade de fazer essa mudança sozinhas. Por isso que eu até acabo sempre indicando, né, processos terapêuticos, né? Porque como é um hábito e é uma mudança que tu tem que fazer, como eu falei, como se fosse uma musculação, não é da noite para o dia, é uma coisa que tem que ter alguém ali sempre te lembrando disso, né? Te lembrando que tu tem o poder, que se tu tá aqui é para viver essa vida. Tu ganhou um presente para tocar ficha, ou seja, os desafios que são te dados, eles são te dados porque tu consegue transpor eles, né? O que a gente tem que só cuidar é para não querer fazer aquilo, por exemplo, de forma perfeita, né? Porque às vezes também isso aí acaba travando, né? A gente tem medo de ser julgado, medo de ser avaliado, a gente quer que seja perfeito, e aí aquilo ali nos trava. Então a gente tem que entender, e uma das formas de entender isso é falar, olha, eu sei, falar para mim mesmo, ó, fala para ti quando tu for fazer uma coisa, eu sei que alguém vai me falar mal de mim, eu sei que alguém não vai gostar do que eu fiz, eu sei que alguém vai me criticar, mas eu vou fazer mesmo assim. Então tu já te prepara, e não idealizando, mas entendendo como é a vida, porque é isso. Vai ter as pessoas que vão olhar para ti e vão dizer, pô, que legal, parabéns. Vai ter pessoas que nem vão te olhar. Tu acha que daqui a pouco todo mundo tá te olhando, tem gente que não tá nem aí pra ti, porque pra eles não é nada, tá? E tá tudo bem, é assim a vida mesmo. E vão ter as pessoas que não tem muito o que fazer, que gostam de ficar olhando pra vida dos outros, e criticando os outros, em vez de cuidar da sua, e vão estar ali te criticando. E aí tu tem que parar para pensar, vale a pena ou não vale a pena isso, né? Tem uma autora que ela tem vídeo no Netflix ali, tem no YouTube também, no TED, que é Brené Brown, que é a coragem de ser vulnerável, né? E ela cita um texto do Theodore Roosevelt, né, numa das palestras dela ali, acho que do Netflix, que é mais longo, falando sobre essa questão de, tipo assim, tu tem que dar voz para quem tá na arena, que ela quer dizer, né, quem tá na batalha, aquelas pessoas que não se mexem, que não vão atrás do que querem, que ficam lá só criticando, tem que deixar elas ali. Elas não estão preocupadas contigo. Elas não estão nem aí pra ti, elas querem só te ver mal. E tu tem que olhar e ver, pô, tu tem aqui, tu olha pro lado e tu vê que tem gente aplaudindo, porque isso é uma coisa também bem interessante que eu escutei outro dia e concordo 100%. As pessoas que estão acima de ti, de conhecimento, de sabedoria, eles nunca te criticam. Normalmente quem te critica é quem está embaixo, tá? Porque quem está em cima sabe o que ele passou, sabe das dificuldades que teve, e ele normalmente é mais humilde do que quem nunca viu nada, daqui a pouco vê umas coisas outras, acha que sabe tudo, né? E já estão emitindo um monte de opinião por aí. Para quê? Porque eles precisam se valorizar, né? E a valorização é uma forma de medo, por incrível que pareça, né? Outras formas de medo, por exemplo, né? A gente vê ali, por exemplo, timidez, né? Timidez é um medo que a pessoa acaba assumindo ali ao longo da vida e pode se transformar numa coisa mais forte, como uma fobia social, né? E aí tu vai dizer assim muitas vezes, o pessoal não gosta de ver aquela pessoa que aparece demais, o tímido critica, e aí ele acaba criticando porque ele gostaria de ser igual. Normalmente a crítica ela vem nesse aspecto, né? Ela vem porque é alguma coisa que te incomoda internamente, tu vê na outra pessoa e tu vai falar mal.
né? Então, tem a possibilidade de ser alguma coisa que tu gostaria de ser e tu não é, e aí tu tá criticando. Então, para pra pensar, quando tu estiver criticando alguém, para pra pensar, olha pra ti. E, normalmente a crítica sempre vai ter, tu vai ter que sempre ter um espelhinho por perto, porque sempre vai falar sobre ti. E quanto mais tu criticar os outros, mais preocupado tu vai estar com a crítica dos outros, porque como tu critica, tu acha que todo mundo critica. Então, assim, eu trouxe um assunto bem complicado e com várias ramificações que eu tentei pegar todas elas, e por isso que eu falei, pode ser que fique abstrato e tal. Posso aprofundar uma ali se você quiser, então comenta aí, me dá uma dica que eu posso falar. Mas eu espero que tenha contribuído um pouco nessa reflexão. Tá? E se eu contribuir um pouco nessa reflexão, aí deixa curtida para eu saber. Se tu achar que pode ser interessante para alguém, compartilha. E se inscreve também no canal para receber sempre que tiver novidades, né, sobre os assuntos de desenvolvimento. Já sempre vai receber no Instagram, o YouTube vai te avisar, tá? Eu tenho esses vídeos e faço esses vídeos aqui para conseguir fazer com que todo mundo, assim como eu também, faça reflexão sobre a vida. Estou constantemente refletindo e buscando essa evolução. E isso é todo dia, é todo momento, é todo segundo, é em cima de cada escolha. Esse trabalho nos foi dado aí de anos, porque é difícil mesmo. Se fosse fácil, a gente vinha e morria, deu. Mas o trabalho, esse desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado, dessa experiência, ele é longo, porque ele é difícil. Ele exige de nós um trabalho constante. Então, fica esse recado, espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até mais!